Pronto. Professora, Sim, tudo certo aí? Parece que deu certo o áudio hoje, né? deu certo, certíssimo. Ó. Era o, sei lá se que é isso aqui, né? Misericórdia. É, deixa eu explicar uma coisa para a classe aí. Essa demora que está tendo aí, está dando 7 minutos, 8 demora. E essa demora é o Zoom, né? Que tá Não, deixa eu explicar o que está acontecendo. bastante. O meu Zoom, ele é um Zoom pago. Ele é pago. O que acontece é que quando eu registrei o Zoom, eu registrei com a minha conta bancária da Inglaterra. Aí, como eu estou no Brasil, não estou usando a conta, ele não está aceitando substituir o cartão aqui do Brasil. O que acontece? Eu vou ter que abrir uma nova conta. Aí vou ter que abrir outro e-mail. Olha, não vale a pena. Aí eu estou usando o gratuito, que me dá 40 minutos, que é o que eu tenho para dar aula, que dá para dar uma boa aula. É por isso que então, eu peço perdão a vocês aí. Eu vou tentar. Agora eu vou tentar ligar para a central deles lá e pedir para remover o cartão que está lá e colocar o cartão brasileiro. Então foi isso aí, tá bom? Ou então colocar o PayPal. O PayPal também acho que pode funcionar. Beleza? Todo mundo voltou aí já? Maioria, pode começar. Ok, vamos então para 11. Apostila 11 aí. Estamos quase chegando perto de terminar. Então, as Memórias dos Apóstolos, né? Não chega a ser um cânon, mas chega a ser um livro maior, porque ele vai juntar alguns trechos de outros livros, mas não caracteriza um cânon, porque não tem tantos livros como o cânon tem, que também ainda não teria sido aprovado lá pelo concílio do século V, né? Século IV para o século V. Justino Marte, ele é muito conhecido, ele tem muita coisa escrita. Ele é do ano 100. Ele morreu com 65 anos. Menciona muitas vezes em suas homilias os escritos a frase Memória dos Apóstolos. Então, na verdade, nesta aula 11, nós vamos falar sobre evidências. Evidências que nós temos, então, desses escritos apostólicos, né? Deixa eu mudar aqui para speaker. Vocês estão conseguindo ver a tela inteira, então? Sim. Então, vou continuar aqui. Ok. Porém, muitos estudiosos acreditam que se refere-se também ao também mencionado Evangelho dos Hebreus, ou Evangelho dos Doze. Olha que interessante. Não havia um nome. Gente, é porque a gente pega a Bíblia, né, e vê pronta. É muito lindo. Mas não era assim. Eram os fragmentos. Alguns chamavam Por que chamava Evangelho dos Hebreus? Porque, na verdade, esses livros foram escritos em gregos, mas com a ideia hebraica. Daí vem o termo hebraísmo, que é com H, né? Hebraísmo. Se quiser anotar isso aí, hebraísmo era o estilo literário. Grego era a forma literária. A escrita neotestamentária grega tinha a forma e tinha o estilo. Anote. A forma do Novo Testamento, a forma escrita era grega. A forma o estilo gráfico, o estilo era hebraico. Por quê? Porque eles pensavam em hebraico e escreviam em grego. Quando os meus filhos vêm ao Brasil, vai pedir água, eles falam português. Eu não tirei o português deles, né? Eles falam português. Mas eles falam português inglesado. Nós falamos assim, me dá um copo d'água, por favor. Eles falam assim, posso eu ter um copo d'água? Porque no inglês é may I have. May I have, may I have. É uma forma polida, educada. Você não pode falar no inglês, can I have? É muito rude falar can I have. O máximo que você pode fazer
could I have, aí tudo bem, could I. Agora, can I have é tipo assim, ei, me dá um copo d'água aí, né? Então, may I have é uma forma polida, educada. Você vai entrar numa sala, may I come in, posso entrar? Você vai sair, may I go, posso eu ir? É uma forma polida. Então, eles falam o português, mas que essa linguagem, posso eu entrar? Posso eu sair? Ninguém fala isso aqui no Brasil, né? Bom, era isso que acontecia. Por isso que era chamado o Evangelho dos Hebreus, ou o Evangelho dos 12. O problema é que essas memórias são contadas, porém, este livro está perdido, não se encontra. Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, chega a mencionar em uma carta, né? Ele fala isso aí, ó. O evangelho utilizado pelos chamados nazarenos na época é chamado Evangelho dos 12 Apóstolos. Aí você fala, mas que evangelho é esse, né? Então, são os 4 evangelhos. É que esse era o nome que era dado para eles. Esse era o nome que era dado para eles. Eu não sei se você está vendo aqui, ó, na apostila do ladinho aqui, tem aqui tem aqui, ó, tá vendo? Algumas fontes literárias, você pode consultar por aí também, tá? Vamos lá. Eram pesados, deixa eu botar aqui. Eita, foi muito longe. Vamos falar sobre o Códex agora. Códex. Então, o Códex foi a primeira forma de livro que existiu. Livro não existia. Essa forma que nós temos de livro hoje, ela não existe. Na época não existia. Então, alguém teve uma ideia, né? Alguém teve uma ideia de falar, ó, gente, em vez de usar rolo, andar com esses rolos nas costas aí, vamos colocar uma folha em cima da outra, vamos costurar aqui para ficar uma presa na outra. Aí virou o códex. O rolo era composto de papiro e cilindros de madeira. Eram pesados para a locomoção. Então alguém teve a ideia de colocar as folhas ao lado do lado e costurar. Nascia o códex, uma espécie de modelo primitivo do formato de livro que conhecemos hoje. Por isso é uma evolução do papiro, pergaminho. Essa substituição deu-se em grande parte pelas comunidades cristãs primitivas, pelo volume de tráfego desses manuscritos, né? Assim, a produção de cópias eram confeccionadas e costuradas em blocos, o códex. São pelo menos 21 códigos registrados na história. Deixa eu passar aqui uma informação importante. Você sabe que a palavra códex, ela significa casca. E pode anotar aí no seu caderno, códex, aí coloca o sinal de igual, né? Igual a casca. Casca de madeira, na verdade. Por que casca de madeira? Era a ideia que eles tinham, que ela era tipo assim, a casca de madeira, ela é uma capa, né? Ela é uma capa. Então, o códex funcionava como essas folhas. Pelo menos, irmãos, são registrados 21 códex. O que são os códex? Os códex são anotações de atas, de pareceres, de cópias também. Veja que os copistas, eles eram pessoas altamente treinadas. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Eles eram altamente treinados. Por exemplo, você sabe que para ser escrivão aí do cartório, a pessoa faz um curso, ela tem um preparo, tem toda uma forma de fazer uma ata. A ata não se faz no passado, a ata é sempre presente, tipo, estando reunidos no dia tal, 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 a igreja Beth Shalom realiza a assembleia deliberando sobre, é tudo no presente, não pode falar no passado. Então, esse pessoal, eles eram preparados, né? Então, na verdade, esses códigos, eles eram escritos no começo, foram compilados livros bíblicos, né? E também outros livros paralelos. Agora, muito importante, quando um códex era copiado, que as cópias eram muitas, gente, cópias para a língua cópita, para o latim, ainda nem era vulgato, mas era o latim, cópias para, até para o hebraico, cópias para o sânscrito e várias outras línguas da época, os fenícios, né? Então, quando um códex era feito, ele dava o nome da origem. Tem códigos de Alexandria, tem códice de Jerusalém, tem códice de Antioquia, tem vários tipos de códices. E nesses códices havia, então, uma referência chamada apócrifa. Por que apócrifa?
porque era uma referência não inspirada. Muito importante saber isso, porque isso não alterou o texto original. Um copista fazia, e ele entendia que ele tinha uma frase que precisava explicar. Ele abria um parênteses, ou duas chaves, e escrevia a complementação. Todo mundo sabia que ali era uma informação apócrifa, apócrifa, que não necessariamente seria uma coisa né, oficial. Por exemplo, a gente aí na nossa terra aí para cima, Recife e tal, a gente usa muito a palavra, a pessoa tá mangando da outra, né? Tá mangando é tá zombando, né? Tá mangando, tá zombando. Vamos supor que eu sou um escritor de Minas Gerais, eu sou um amanuense, um copista, e estou escrevendo uma parte da Bíblia em que fala assim: e o povo mangou. Aí esse evangelho foi escrito aí em Santa Cruz. Aí quem escreveu lá, o apóstolo, falou: "Olha, e aí o povo zombavam de Jesus, né? Riam de Jesus." Aliás, ao contrário, lá em Minas Gerais, o cara escreveu lá, zombava. Aí veio para aí, para entender, eu moro aí. O pessoal daí que vai ler. Falei: "Pera, gente, isso aqui é a mesma coisa que mangar." Aí eu abro um parênteses e põe assim: mangavam. É isso. Torna-se apócrifo. Ele não poderia alterar o texto pode alterar, ficaria zombado como ficou. Mas ele trazia para a linguagem da região aquele suplemento apócrifo. Então tem que ter muito cuidado antes de sair acusando. Ah, porque isso aqui é apócrifo e tal. Não. O apócrifo era um adendo para melhorar um pouco o texto, para a pessoa entender melhor. Eu não sei se eu expliquei aquela vez, eu acho que sim. Às vezes as turmas me confundem. Eu não sei se eu expliquei aquela questão do anjo lá de Betesda. Eu expliquei? Lá de Betesda, que o anjo descia, agitava as águas, e está escrito lá em João que era o anjo do Senhor, mas essa parte é apócrifa. Eu falei isso aí alguma vez, não? Não. Falou não. Não. Então, ali o texto, é que hoje não é aula de hermenêutica, de exegese, a gente pode até trabalhar esse texto depois, mas só para ter uma ideia. Ali diz, né, que o anjo do Senhor agitava as águas. Só que a expressão, na verdade, o evento existia. As águas agitavam. E quem estava perto era jogado e era curado. Isso não tem. Tanto é que Jesus vai lá. Mas a informação que o anjo do Senhor aqui agitava, essa informação é apócrifa. É apócrifa. Não está no original. O original diz que as águas eram agitadas e as pessoas eram curadas. Aí, um escritor de Alexandria, onde é Alexandria? Fica no Egito. Alexandria escreveu: as águas eram agitadas, aí ele abriu, pelo anjo do Senhor, fechou. Quando foram traduzir para o português, ou para as línguas mais modernas, eles tiraram os colchetes e deixaram o anjo do Senhor. Mas se você estudar, não era anjo do Senhor, não. Em 1555 foram feitas algumas escavações e encontraram o símbolo do deus Asclépio, que era um deus grego, o deus da cura. Então, na verdade, Jesus foi ali para desfazer um mito, que ali o anjo, ele não era anjo. Graças a Deus que o cara colocou como apócrifo. Olha que bonito. Olha, gente, isso tem 2000 anos, né? 2000 anos. Eu tiro o chapéu para esse povo. Ele fez saber que aquele trecho não era inspirado, era o que ele entendeu. Como ele não era grego, ele não era judeu, ele não era, talvez fosse cristão, é claro, mas ele não entendia isso. Ele falou: foi o anjo do Senhor. Ele jogou um apócrifo, mas não foi, no fundo não foi. Jesus esteve lá para desfazer aquele mito e aquela legalidade sobre aquele tipo de cura que era o diabo que fazia. Interessante. Jesus chega ali, pode ver que esse cenário só acontece ali. E depois que Jesus curou aquele coxo, nunca mais ninguém foi curado. Ou seja, Jesus chegou e disse: eu vim desfazer. Lembra de um texto que fala assim, ó, ele veio para desfazer as obras do diabo. Essa era uma obra. Ele foi desfazendo várias. Olha, esse negócio que ele curava, libertava e tal, isso foi bônus. Como é que fala aí? Foi uma gorjeta, foi um bigu. Bigu, acho que é bigu. Foi um bigu que ele deu.
Porque ele ia passando, vai, já que eu estou aqui, eu vou te curar, vou te levantar, levanta aí, vai, sai, anda, vê. Ele veio desfazer os pontos cardinais onde havia legalidade dada pelas civilizações. É o caso daquela frase, nem as portas do inferno prevalecerão. São vários casos. Entre os casos está o caso de Betesda, quando o texto original diz que as águas eram agitadas, mas o apócrifo diz que era o anjo do Senhor, e na verdade não era anjo, dado aos elementos que nós temos da construção histórica. Só para você entender. Então, o que eu louvo a Deus é que esses copistas, eles não alteraram a Bíblia. Glória a Deus por isso. Isso é um tapa na cara de quem quer desfazer da Bíblia. Porque você pega os fragmentos, você pega as cópias de originais, você pega documentos antigos e os apócrifos estão em colchetes. O pessoal era responsável e Deus não permitiu que ninguém alterasse o livro sagrado. Glória a Deus por isso. Isso chama-se o códice, no caso, alguns registros de códices, né? Vamos continuar aqui. Aí nós temos o index. Veja que a diferença entre códex e index, né? Eles são parecidos, né? O começo é códex, o outro é index, né? Códex, index, eles são parecidos. Mas o que era o index, né? Enquanto que o códices eram os livros sagrados compilados, os índex eram os livros proibidos e rejeitados. Muito importante. Códex, livros inspirados e aceitos, tá? Índex, livros rejeitados. Vamos lá. O índex, originalmente conhecido como Librorium Prohibitorum, que significa o livro dos proibidos. Era uma publicação onde trazia uma lista de heresias, que a igreja dizia que é heresia, né? Condenadas pela igreja. Foi no século XVI, precisamente no ano 1559, que o Papa Paulo IV publicou oficialmente o primeiro índex, autorizado pelo Concílio de Trento. Lembrando, gente, que o Concílio de Trento, presta atenção, o Concílio de Trento, ele vai acontecer para ser uma resposta à reforma de Lutero. O Concílio de Trento, ele é apelidado como a Contra-Reforma. Ele dá início à Contra-Reforma e dá início à Companhia de Jesus, chamada Jesuítas. Os jesuítas vão estar no Brasil. Após o descobrimento do Brasil, os jesuítas são a primeira leva de pessoas que vêm educar aqui, né, no Brasil, os índios, os nativos, né, os chamados escravos, e alguns que vinham de Portugal realmente sem saber, eles faziam essa questão da tradução do Tupi-Guarani. Se fosse pelos jesuítas, o Brasil falaria Tupi-Guarani hoje. Vocês têm uma ideia? O estado do Paraná falava Tupi-Guarani. É um estado totalmente Tupi-Guarani. Mas aí Portugal percebeu, a coroa portuguesa, que os jesuítas eram políticos. Eles estavam fazendo geopolíticas. E aí começa a reforma pombalina, que é o Marquês de Pombal. Não, mas isso é outra matéria. Vamos voltar para cá. No Concílio de Trento nasceu os jesuítas. E esse concílio elaborou algumas teses, entre elas o livro proibido, que era uma lista negra, né? Desculpa a expressão, mas era conhecido como assim, para colocar ali pessoas e livros e gentes que eram contra, né? Contra os preceitos católicos aí. Por isso que era índex, que foi no século XVI. Agora aqui tem uma coincidência. Veja bem, o Papa Paulo IV foi ele que oficialmente abriu o índex. Mas o Papa Paulo VI foi o que fechou. Então é só mudar, colocar, né? É só fazer assim, ó. O Paulo IV pega o I, coloca na frente o Paulo VI. Deu certinho. A edição mais recente foi de 1948. E foi em 1966, o ano que eu nasci, né? Graças a Deus.
embora eu tenha uma cara assim de bem mais jovem, que o índex foi abolido dos anais da história da igreja pelo Papa Paulo VI. Interessante que foi o Papa Paulo IV que sancionou e Paulo VI terminou. Na verdade, na época do surgimento do índex, era uma das ferramentas para tentar ofuscar o movimento da reforma. Vamos aqui ainda. O Didaquê. Agora eu vou voltar aqui para o gráfico, né? Então, a gente viu Memória dos Apóstolos, a gente viu o Códex, a gente viu o Índex e agora o Didaquê. O Didaquê, que significa ensino, doutrina ou instrução, em grego clássico foi a compilação de textos com instrução dos apóstolos, e é o escrito do século I, com apenas 16 capítulos, portanto, uma pequena obra. Todavia, possui estimado valor para a cristandade. O Didaquê está na internet, quem quiser achar, e coloca no busca, no Bing, no Google, no Search, acho que o Search também, tudo aí vai dar para vocês aí. É constituído de 16 capítulos, apesar de ser uma obra pequena. É de grande valor histórico e teológico. O cerne do Didaquê evoca a passagem de Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, as pessoas entendem que aí já tinha aí o Didaquê. Acredita-se que são textos anteriores à destruição do Templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Outros estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. Fato é que esse documento traz uma compilação de uma espécie de catequese que circulava grandemente entre as comunidades cristãs dos primeiros séculos e servia como uma espécie de lecionário para as liturgias. É muito importante entender essa questão de Didaquê para você não confundir com o cânon, tá? O Didaquê, ele trazia instruções dos apóstolos. Veja bem, as doutrinas dos apóstolos, elas seguiam, então, a linha das cartas, das epístolas. O Didaquê, a gente vai estudar um pouquinho mais, ele mostra que havia algo mais além do que os apóstolos escreviam. Na época em que eles foram compilar o cânon do Antigo Testamento, vingou a Carta dos Apóstolos, aquelas cartas que escreveram com destino para pastores, para as igrejas locais. Então, uma parte dessas cartas estão no Didaquê. O Didaquê tem algo mais, além das cartas, tem outras instruções, que vai depois dar origem ao lecionário, de lecionar, que vai ensinar como fazer liturgia na igreja. O batismo, a Santa Ceia, porque a igreja se expandiu para vários cantos da Europa, da Ásia Menor, e eles mandavam essas instruções para que os párocos, né, pudessem fazer algo mais homogêneo. Aí vai vir os ritos, né? O rito de Roma, o rito de Jerusalém, o rito de Antioquia. Isso difere um pouquinho. Então, aí o lecionário vai fazer algo mais homogêneo, né? Vamos, então, aqui ao nosso gráfico. Vocês conseguem ver o gráfico aqui? Sim, consegue. Mas a apostila está aqui ainda. Que história, peraí. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para o gráfico. Era para ver só o gráfico, mas tudo bem. Vamos lá. Acho que é isso. E agora, deu? Sim, Pronto. ficou bom. Vamos lá. Aqui é a aula 11. Ó, primeiro século. Vocês conseguem ver o cursor agora, que é uma flechinha, não é mais a mãozinha, tá? Consegue ver aí, cursor? Consegue. Tá. O século I, você vai ter as Memórias dos Apóstolos. Alguns escritos, entre eles Lucas e Atos, estão aqui juntos, tá? Alguns evangelhos são chamados de memórias, até que se chegou ao consenso de evangelhos, Atos e aí a subdivisão. Você vai ter depois os códex, que vão pegar as memórias dos apóstolos e tornar como livros, né? E aí você vai ter os códices. O códice vai compilar tanto o Novo Testamento quanto alguns escritos de outros patrísticos, né, da época. Eles dividiam, por isso que tinham 21 códices, gente. Um códice era livros da Bíblia, que depois vai ser canonizado como
cânon, né? Aí canonizado, né? Porque é cânon, né? Mas havia também os códices paralelos. Aí você vai ter o Didaquê no século II, né? Na verdade, aqui está errado, não é 4, não, aqui é 3, ó. O 4 que é a Vulgata, eu errei aqui. Didaquê, no século II, né, que são alguns livros apostólicos, mais as suas instruções. E no século V você vai ter a Vulgata. Então, ó, século I, que aparece aí as memórias, lembrando que metade do século I vai ser auricular, finalzinho do século I, do meados para frente, desculpa, meados para frente, você vai ter os escritos, segue-se os códex, que vai compilar e vai organizar tudo isso, né? Depois vem o Didaquê, que também, o Didaquê já é um tipo de códice também, mas ele tem 16 instruções. Então, na verdade, os apóstolos usavam algumas frases das suas cartas. Por isso, você não pode confundir o Didaquê com o Novo Testamento. Ele contém o Novo Testamento, não tudo. Ele contém algumas partes que os apóstolos destacaram para ensinar, que depois vai dar origem ao lecionário. Aí você vai ver a Vulgata, que aparece no século V, que é ali entre 350 e pouco, a 400 e pouco. Então, quando parte para 400, vira século V, né? O Papa Damásio I, ele encomenda a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina. Lembrando que a Vulgata, muito importante essa informação, a Vulgata vai ser traduzida a partir do hebraico mesmo. A partir do hebraico mesmo. Claro que o Jerônimo vai consultar algumas coisas lá. A parte hebraica da Bíblia, ele traduz do hebraico. Agora, a parte grega já está grega mesmo, ele vai passar só para o latim, que é latim vulgar, o latim popular, né? E o códex significa casca, no caso, casca de árvore, e o índex é o livro proibido. O interessante da Vulgata ainda, gente, alguns aspectos importantes da Vulgata, eu também estive lá em Belém, no local onde o Jerônimo, né, fez essas traduções também. Eu fiz um mapa, né, e fui fazendo tudo certinho. A Vulgata vai ter algumas coisas interessantes. Primeiro, o Papa Damásio pensou, não só ele, né, o colegiado daquele concílio lá, pensou, nós temos que unificar a linguagem da igreja, né? Está muito solta. Porque além do grego, havia também outras línguas que traduziram algumas cópias, né? Com isso, a Igreja Católica vai fazer uma coisa mais homogênea. Segundo ponto é que, na verdade, o mundo inteiro não falava latim. O latim chegou em algumas cidades por causa do Império Romano. Nosso português, ele é oriundo do latim. Nosso tronco é latim. Olha como foi forte, né? O latim, hoje que fala latina, nós temos o português, né? Temos o espanhol, o francês, o italiano, o romeno. O romeno é interessante, o romeno é bem perto do latim. Eu tô com um amigo, eu estudei com um amigo lá em Oxford, o Vucra, o nome dele Vucra. Ele é romeno, então eu comecei a conversar com ele algumas frases, né? E o romeno é muito perto do latim. É a língua que mais se aproxima do latim. O que acontecia com isso? O evangelho chegava naquelas regiões longínquas, sem acesso à civilização, com os padres falando em latim. Isso soava como se fosse uma língua angelical, uma língua de outro mundo, uma língua que ninguém entendia. Por conta disso, o priest, o sacerdote, ele fazia a missa virada de costa para o povo. O altar estava lá, aí já tinha tempo das imagens, ele prestava a sua veneração em latim, quer dizer, o povo estava assim, desapercebido, porque já não entendia o latim, né? E agora tinha um cara de costa falando para uma imagem. Então ficava difícil mesmo entender isso aí. Aí, na verdade, não sei se o Papa Damásio tinha essa intenção, mas que deu certo, deu. Por onde a igreja passou, a igreja levava esse diferencial no idioma, na liturgia e na tradução. Mas qual foi a contribuição melhor que a Vulgata deu para o mundo? É porque as traduções que se seguiram após a Vulgata, nós vamos ter John Wycliffe no século XIV, nós vamos ter
William Tyndale no século XVI, nós vamos ter o próprio John Hus, que fez para o idioma tcheco, né? O século XV, o Lutero, século XVI, todos eles se basearam na Vulgata, porque a Vulgata foi traduzida direto dos idiomas originais. Isso aqui é interessante. O Jerônimo era um cara muito capaz, era uma pessoa assim muito capaz. Não foi só ele, né? Ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, mas chegaram nesse consenso aí. Então, resumindo, a gente trabalhou até agora, primeiro, a formação do cânon. Eu não trabalhei o escrito original, isso foi os apóstolos que fizeram. Quando se começou a compilar alguma coisa, então veio alguns pedaços que nós estamos aí juntando, né? E isso vai desembocar no quinto século na Bíblia que está na sua mesa agora aí, que vão ser os 27 livros do Novo Testamento, né? Acoplados ao Antigo Testamento. Ok? Muito bem. Vamos abrir então, se alguém tem algum comentário para fazer. A classe está um pouco silenciosa, está mais calma hoje. Acho que o pessoal não jantou hoje, né? Então, sem janta é realmente difícil falar, difícil colocar. Mas eu também fico feliz, porque a intenção do professor não é criar dúvida, né? O professor que, quando não cria dúvida, ele fica feliz, né? Porque ele conseguiu explicar a matéria, né? E literalmente a matéria minha é desenhada, né? Antes de explicar, a gente desenha um pouquinho, né? Para melhorar, tá bom? Vamos lá. Temos aí 7 minutos para 6, acho que é 6 ali. Acho que é 6 minutos. Para alguém comentar alguma coisa e colocar para a gente. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Para chegar à Bíblia onde ela chegou, foi esse processo. Auricular, escrito, compilado, explicado. Auricular, escrito, compilado e explicado. Ok? Está vindo uma pergunta aí, parece? Tem pergunta aí no grupo. Porque o índex foi abolido. Tá vendo o grupo, professor? Oi. Tem uma pergunta no grupo de Carlos. Vamos lá. Por que o índex foi abolido? Qual o grupo? Do seminário? Do seminário aqui, ó. Porque o índice... não, o índex foi abolido. Na verdade, existem muitas informações sobre isso. Não fazia mais sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O caso de Joana d'Arc, né? A mulher que acabou com a guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França. A Joana d'Arc, ela foi morta como feiticeira. Depois ela foi canonizada como santa. Dá para entender isso? A mesma igreja que matou ela, matou como feiticeira. Depois a canoniza. Então, já havia muitas contradições, havia muita confusão. Não fazia mais sentido. E lembrando que isso aí já é pós-reforma. O que era para ser feito já tinha feito. Então, há muitas informações a respeito disso aí. Não há uma definição precisa. Na verdade, o índex foi criado para combater esses livros que diziam que era contra a igreja, mas ele foi alvo de muita controvérsia. Então, para eles, na época, não fazia mais sentido sustentar aquele livro. Então, por isso que eles aboliram o índex, né? Ok, tem mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Da igreja, e uma das minhas inspirações foi justamente um dos livros mais odiados pelos cristãos no mundo inteiro, que é o Código da Vinci, do Dan Brown. O que acontece? Ele fala muito sobre a questão de livros que ficaram fora, de alguns livros que ficaram fora do cânone. Tem alguns livros que eu tenho que é fora do cânone, eu só tive eu gostaria de fazer duas perguntas em uma só. Quais livros não entraram no cânone que são os mais famosos?
e a sua importância histórica, se tem algum tipo de importância histórica, e se o cânone da Bíblia ou dos escritos sagrados da Igreja Ortodoxa se são as mesmas da nossa igreja aqui pelo lado do Ocidente. Eu vou responder metade da pergunta. Você fez duas perguntas, uma só, eu vou responder uma só e deixar a pergunta para trás. Porque uma requer uma resposta mais técnica. Primeira, quais são os livros, né, mais famosos que não aderiram a... Olha, não acho que dá para responder, mas eu posso te mandar uma resposta melhor. Depois me lembra no grupo, eu mando uma resposta melhor. São vários livros. Olha, não sei se vocês sabem que tem um livro do Evangelho de Madalena, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Barnabé, o livro de Enoque. Tem mais, isso aí são os mais falados. Inclusive já fizeram um filme aí. Tem um filme muito perigoso aí rodando, que é que está com o Omar Sharif, né? Ele encontra um escrito na Grécia que ia desmontar tudo. Sabe, umas coisas assim. Então tem o livro de Tomé, o livro de Madalena, o Evangelho segundo Madalena, né? O livro de Enoque, tem vários outros aí. Há também dizem, né? A gente vê escrito em alguns locais que algumas cartas de Paulo que não chegaram nos seus endereços. Então, esses são os livros. Agora, mas por que, professor, que não entrou? Segundo o que a gente lê, esses livros não estabelecem alguns critérios. Ah, mas espera aí, se foi aquela questão de que eles estavam com Jesus, Madalena estava, por que não entrou? Mas, na verdade, ali eram para os apóstolos. No caso, ela não era apostolesa ou apostila, não sei qual é o feminino de apóstolo, né? Aí você vai ter um outro problema. Ah, mas e o Tomé? Por que não entrou de Tomé? Bom, aí é a pergunta que tem que fazer lá para os caras do primeiro século, porque Tomé estava com Jesus. E por que não entrou? Devia ter alguma coisa no livro de Tomé. O que acontece, gente, é que a linha ideológica do livro, ela não tem ela não tem senso. O livro de Enoque, quem falou que foi o Kennedy? Foi o Kennedy. Ô, Kennedy, você chegou a ler o livro de Enoque? Chegou a ler algumas partes do livro de Enoque? Tem coisa que o cara dá uma viajada, não dá? Na maionese lá. Tem uns momentos lá que o cara sai de sério. Então, realmente não tinha uma harmonia. Uma coisa muito bem que tem que colocar aqui para vocês é que, se você pegar as cartas, os evangelhos, eles têm uma harmonia entre eles, tem uma sequência lógica entre eles. Então, quando o livro sai da sequência lógica, então compromete o conteúdo. Isso foi discutido. A outra pergunta sobre algumas igrejas que não possuem o mesmo cânon da gente, sim, exatamente. A igreja egípcia, a igreja ortodoxa grega, elas diferem. Algumas não têm o Apocalipse, o livro de Apocalipse não foi aceito em muitas. Inclusive, o Apocalipse está cheio de escatologia. A escatologia é um campo difícil, gente. Escatologia tem um que é pré-tribulacionista, outro é pós-tribulacionista, um é milenar, o outro é milenar, um é pós-milenar, o outro é a milanesa. Milanesa. Meu Deus, que milanesa. Ai, Jesus do céu. Oh, whatever. É um tema abrangente. O pior é que os caras vêm e eles provam para você. Eles mostram, eles provam. Você tem que fazer igual o Billy Graham, aceitar pela fé. Então, pergunta número 1, se você quiser, eu mando uma resposta mais técnica, mas esses livros não entraram, porque eles não possuíam uma harmonia lógica no assunto que estava ali entre os apóstolos. Segundo, porque também não eram apóstolos diretos de Cristo. O caso de Tomé é uma exceção, se explica por causa da desarmonia que havia no livro. E se Irineu, Ambrósio, Clemente, quem mais? Ambrósio, Irineu, Clemente, Orígenes, Tertuliano, eles não aceitaram esses livros, alguma coisa tinha. João Crisóstomo, alguma coisa tinha para não aceitar. Mas eu posso, como é uma pergunta técnica, eu posso dar uma resposta mais técnica depois. Né? Não tem nenhum defeito para o professor saber dizer que não sabe toda a resposta. Eu estou com a lanterninha lá acesa, daqui a pouco a gente acha o interruptor e abre, né, a grande luz. Agora, a segunda pergunta, eu respondi, né? A segunda também já respondi, não? Sim, que algumas igrejas realmente não possuem mesmo cânon. E aí, pastor, então quem está certo, nós ou eles?
Nós ou eles. A questão não é quem está certo, a questão é as comunidades que mais se aproximaram do